Convido a igreja a se pôr de pé. Chegou o momento da palavra de Deus. Aleluia, Deus já tem falado aos nossos corações e continuar falando através do seu vaso esta noite. Queria convidar aqui o diácono Jean. Aleluia, estão somente conscientes naquilo que Deus tem para nós, irmãos, né? Deixe, como sempre costumo dizer, deixe lá fora toda preocupação, toda ansiedade. Aleluia, aproveite esse tempo na presença de Deus. Amém? A palavra do Senhor, na voz do diácono Jean. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Coloca fazendo um favor para mim. João, capítulo 3, versículo 16 ao 18. É o texto áureo da Bíblia. Quem entende isso aqui, o inimigo e o mundo nunca mais vai contaminar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Senhor Deus, vou fazer uma breve oração, agradecendo também a liderança, agradecendo o pastor, a todos os obreiros da casa. E é um tema que o Espírito Santo tocou no meu coração, falando sobre salvação. Sabemos o que é realmente salvação em Cristo Jesus? Eu vou fazer uma breve oração. Deus Todo-Poderoso, eis-me aqui como teu servo. Eis-me aqui cumprindo o teu chamado. Graça te dou, Pai. Me usa, Espírito Santo, e fala que os irmãos precisam escutar, não que eles querem escutar. É assim que eu oro, através do nome de Cristo, na autoridade de Cristo e na palavra de Deus. Amém. Interessante, volta no versículo 16. Esse é o versículo estabelecido por todos que conhecem a palavra de Deus, principalmente aqueles teólogos, aqueles que realmente estudam a palavra de Deus, que é o versículo áureo da Bíblia. Fala que Deus entregou o seu Filho unigênito para salvar, não para perecer. A palavra perecer aqui é estragar, ser corrompido, ser induzido ao erro que nós já estávamos errados desde o dia que nascemos. Aí quando ele chega no versículo 17, ele mostra a finalidade por que Jesus veio. Aí tem muitas pessoas que eu já ouvi, pessoas crentes falando, que nem fala em João 8, quando Jesus se depara com aquela situação onde os religiosos trazem uma mulher adúltera. Jesus pode jogar uma pedra nela. Não. Olha o versículo aí. Jesus nunca poderia jogar uma pedra nela, mesmo ele não sendo pecador e nunca foi e esteve no pecado. Por causa disso, ele veio ao mundo não para condenar ela, essa mulher, ou qualquer outra pessoa que ficou de frente com ele, mas sim para salvar o mundo. Ele veio para salvar aquela mulher, veio trazer ela de volta porque ela estava perdida. Jesus traz de volta aqueles que estavam perdidos. E o versículo 18 parece que o próprio Cristo dá um checkmate em cima disso aí. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. A condenação com relação ao pecado é a ira de Deus sobre a terra. E a terra não está sendo consumida pela essa ira de Deus, porque Deus existe um outro atributo que se chama misericórdia,
que impede da ira de Deus cair sobre a terra. Tanto o atributo da ira, que é a justiça de Deus, tanto o atributo da misericórdia, são iguais. Estão no mesmo nível. Assim como o amor. A Bíblia diz que fala que Deus nos ama, mas mesmo com esse amor, Ele traz a sua justiça, traz a sua ira. Para mim começar a falar sobre salvação, eu tenho que ir um pouquinho para trás, em torno de 6.000 anos, que seria no Éden. Deus criou o homem à sua imagem, conforme sua semelhança, que está em Gênesis 1, 26. Aquele que agora está em Cristo Jesus tem que ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus. É obrigação nossa buscar essa imagem e semelhança. E ele fala em Gênesis 26, para que domine e governe a terra. Mas o homem, o primeiro homem, pela desobediência dele e pela fraqueza momentânea, se entregou a sua vida momentânea por aquele momento e comeu um fruto que foi proibido por Deus. Esse fruto proibido por Deus, coloca fazendo um favor em Gênesis 3, 22. Esse fruto proibido por Deus fez com que o homem pecasse. E nesse pecado do homem, Deus, em Gênesis 3, a gente vê toda a história do pecado sendo contado. Em Gênesis 3, 22, diz o seguinte, na palavra de Deus, mas para o finalzinho aí, para que não estenda sua mão e tome também a árvore da vida e viva eternamente no pecado. A única maneira de Deus reverter isso aí é falar, não deixe ele tocar na árvore da vida. Porque se ele tocar na árvore da vida, ele vai viver eternamente no pecado. E foi por isso que Deus não deixou o homem tocar na árvore da vida e puniu ele, tirando ele do Éden. Porque quem deu o Éden para o homem foi Deus. O que Deus dá é só Ele para tirar. Só Ele pode tirar o que Ele deu. Só Ele. Em Gênesis 3, como a gente pode relatar, o homem se afastou de Deus, o homem passou a viver de momentos na sua vida, o homem perdeu o governo na terra, tanto para o maligno como também para o pecado. O homem deixou ser consumido pela ganância e pelo poder. E isso está em todos nós, sem exceção. A diferença que estamos brigando entre essa natureza pecaminosa e a ação do Espírito Santo em nossa vida para a espiritualidade que Adão perdeu, volte na nossa vida em plena absoluta certeza para refletirmos a imagem do varão perfeito que é Cristo Jesus. Como já foi falado aqui, temos que refletir Cristo. Nós não somos luz, como ele falou. Eu vou explicar isso aí. Nós refletimos a luz que está em nós, que é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver em nós, não tivermos Cristo em nós, nós não refletimos a luz. Nós somos um reflexo do espelho dele. E temos que viver assim. Para que o homem não vivesse eternamente do pecado, Deus protegeu a árvore da vida e baniu o homem, o primeiro homem, a primeira mulher, o primeiro casal do Éden. Aí veio o oposto, porque Deus enviou o seu Filho, como está em João 3,16. O Filho de Deus veio para reconciliar Deus com os homens com relação ao pecado original. Jesus veio para reconciliar essa espiritualidade que Adão perdeu. Porque quando Deus falou, você certamente vai morrer, Adão não morreu. Morreu, espiritualmente ele morreu. Para Deus, quando ele comeu esse fruto proibido,
ele morreu espiritualmente. Ele perdeu a presença de Deus. O Filho de Deus também veio para destruir as obras do diabo. Isso está em 1 João. O sistema do maligno e o vício de nossa vontade carnal. Nós temos que cortar essa vontade da carne na minha e na sua vida, que está constantemente brigando contra o Espírito Santo, que é o fruto, que é o caráter de Jesus na minha e na sua vida. O Filho de Deus veio para salvar os que estavam perdidos, e isso é a graça através do dom de Deus, não pelas nossas obras, para que todos que creiam e tenham fé. É aí que eu quero começar a falar sobre o assunto. Se você não crê e não tem fé, é impossível você ser salvo. Se você não crê que isso aqui é a palavra de Deus, e você colocar isso aqui em prática, é impossível, tanto eu como você, ser salvo. Porque no próprio versículo diz que temos que crer. Crer o quê? A palavra de Deus. Isso é o crer. É a teoria que Deus colocou aqui na minha e na sua vida. É a palavra dele. Assim como eu já falei outras vezes e vou falar, vou continuar falando. Assim como a gente estuda matemática, história, geografia nas escolas, faculdade, você estuda tanto assunto, aqui também tem muito assunto para ser estudado. Soteriologia, a doutrina da salvação. Angiologia, a doutrina dos anjos. Demonologia, a doutrina dos demônios. Até isso tem na Bíblia. É em torno de 78 a 80, 86 doutrinas bíblicas. E a doutrina principal que eles falam, que é a doutrina dos atributos de Deus. E temos que estudar essas doutrinas, temos que mastigar essas doutrinas e entender o que é a doutrina da justificação, o que é a doutrina do pecado, o que é a doutrina da santidade, o que é a doutrina da oração, como nós estamos fazendo toda quarta-feira aqui. Existe um esqueleto que Jesus deixou. Presta atenção que existe 3 tipos de fé. Isso também eu já falei aqui, eu vou falar de novo. Existe a fé natural, a fé espiritual e a fé sobrenatural. Deus quer que nós entramos na fé sobrenatural, que está nos heróis da fé em Hebreus 11. Ele não quer que a gente fique só com a fé espiritual, que é o Espírito Santo venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai bater na minha e na tua cara todo dia. Isso eu já falei outras vezes aqui, e vai continuar batendo. Porque nós somos pecadores e vamos continuar pecando por resto da nossa vida. E é verdade, a natureza pecaminosa está no nosso DNA, por causa de Adão. Mas é esse confronto da gente falar, dependemos de Deus, e o Espírito Santo bate na minha e na tua cara, que faz a gente reconhecer a grandiosidade que Ele é. O ser que Ele é para mim e para a sua vida. Existe a fé sobrenatural, que é a fé que transborda o crer e o praticar. O crer e o deixar de ser religioso. O crer e colocar essa contaminação do mundo que está entrando e está devastando a igreja atual. E tem muito crente que está no oba-oba achando que está agradando a Deus, e não está. Romanos 8,8 fala bem claro, aqueles que estão na carne não conseguem agradar a Deus. E essa carne é a mesma carne que está em Gálatas capítulo 5. É a mesma carne. Se você busca as coisas da carne, você busca as coisas do mundo. E se você busca as coisas do mundo, você é inimigo de Deus, que está em Tiago 4,4. Amigo do mundo é inimigo de Deus. Amigo de Deus é inimigo do mundo. Eu já falei com relação a algumas coisas que eu passo onde eu trabalho. Eu não estou nem preocupado com quem conversa e deixou de conversar comigo. E meu apelido lá é Reguada. E eu falo mesmo. E eu não deixo de falar.
Porque o sangue de uma pessoa não vai correr na minha veia. Quando eu estiver com Cristo Jesus, Ele vai cobrar tudo de mim. Mas deixar de falar o que tem que ser falado, eu não vou deixar de falar. Eu nunca deixei de falar e nunca vou deixar de falar. Charles Spurgeon, os príncipes dos pregadores, disse o seguinte: a cruz é o grito de Deus para o mundo, dizendo: você não pode salvar a si mesmo. Você não tem capacidade de salvar a si mesmo. E como eu falei, que eu comecei a falar sobre crer, e agora estou falando sobre fé, e é aí que eu quero entrar, colocando só 3 coisas básicas de todo mundo que crê na Bíblia e tem fé, é obrigado a fazer, porque sem fazer isso não tem como ser salvo. Eu não consigo enxergar uma pessoa que fala que aceitou Jesus, que crê em Jesus, que fala que Jesus é meu Senhor e Salvador, mas não tem a salvação de Cristo, o senhorio de Cristo na vida dele. E tem muita coisa que eu falo, eu não quero fazer, Senhor, mas o Espírito Santo queima no meu coração e fala assim: vai fazer. Talvez, obrigado pelo tapa na cara. E eu sou obrigado a fazer. Eu sou obrigado a fazer. E eu tenho certeza que cada um de vocês já deve ter passado por isso. Eu faço mais coisas que eu não quero fazer do que coisas que eu quero fazer. Primeiro ponto com relação a isso aí, Romanos 10, 17. É o básico de uma pessoa que crê na palavra e tem fé. É impossível a pessoa, em Romanos 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não ouve a palavra de Deus, você não rumina o que isso aqui está entrando no teu ouvido, coloca na tua cabeça, entra no teu coração e fala: realmente ele está falando coisa coerente? Vamos lá para a Bíblia. E é o que eu faço quando eu vejo uma pregação no YouTube. E é o que eu faço quando eu vejo uma pregação aqui de um irmão, ou em qualquer outro lugar que eu vá. O que ele está falando? Tem coerência? Se você não ouve a palavra de Deus e não rumina aquilo ali, não adianta, não tem como você dizer que está salvo em Cristo Jesus. Por quê? Fé é a prática do que você está fazendo. Quando a gente ouve a palavra de Deus, existe também 3 etapas para isso. Assim como a obediência tem um ciclo na Bíblia, fé também tem um ciclo na Bíblia, tentação tem um ciclo na Bíblia, provação tem um ciclo na Bíblia, está tudo na Bíblia. Basta conversar com o Espírito Santo e Ele te dá. É muito simples. O Espírito Santo quer dar para todo mundo, basta a pessoa querer. Então tem 3 formas de você ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus através de outra pessoa, ouvir a palavra de Deus você buscando aquilo e tendo sede em querer ouvir, e escutando quem? O Espírito Santo de Deus. Senão você não consegue ouvir. O segundo ponto com relação a isso fala sobre a convicção da fé e ter a certeza da salvação na tua vida. Em Romanos capítulo 10, também no versículo 9 e 10 diz o seguinte: 10 diz o seguinte: se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então você tem que crer que aconteceu isso, e o único ser humano vivo, corpo, alma e espírito, se chama Jesus. Todos que estão salvos em Cristo estão no paraíso, e os que estão condenados estão no Sheol, no Hades ou no inferno. Ponto. O único ser humano que está vivo hoje, de corpo, alma e espírito, está no céu, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, se chama Jesus. Mas nenhum outro está com corpo, alma e espírito.
Ele não veio para o arrebatamento. E não trouxe ainda o arrebatamento para cada um de nós para dizer que o ser humano está de corpo, alma e espírito. É só no arrebatamento que vai começar a acontecer isso na vida minha e na vida sua. E daqueles que creram em Cristo Jesus no passado. Se tem medo da morte, você tem que rever sua fé. Porque quem tem Cristo não tem medo de morrer. Se você não tem uma constância na sua vida, você tem que rever sua fé. Se você é contaminado pelo mundo, você tem que rever sua fé. Isso não pode impregnar naqueles que creem e têm fé em Cristo Jesus. Como eu falei, crer é teoria, é a Bíblia, e a fé é a prática. Em Tiago 2,20 diz que temos que ter, sem a nossa obra, ela é morta. E sabemos que essa obra é a obra de Cristo Jesus na minha e na tua vida. Temos que ter uma obra em Cristo Jesus. A vida não é só contínua, é progressiva. Eu já falei isso aqui. Ou o crente está caindo, ou ele está se levantando. Não existe estagnação para Deus. Ou você está se desviando pelo mundo, pela natureza sua, ou você está progredindo para o reino, e o ataque do inimigo vai vir, e a opressão do mundo vai vir, e você está continuando a viver. O terceiro ponto que eu quero trazer para vocês é ter fé para se aproximar de Deus. Isso está em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que confia em Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Mas tem um versículo que se encaixa nesse versículo, que é Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós temos que ter fé para aproximar de Deus, crer nele, porque Ele deu um dom gratuito dele, imeretório por nós, através de Cristo Jesus, e temos que continuar nossa caminhada através desse dom, dessa graça que nenhum merece, ninguém de nós merece. Eu quero trazer uma conclusão rápida com relação a isso. Nós temos que parar de ser religiosos. Temos que parar de colocar o nosso achismo e presunção que não está estabelecido na Bíblia. O meu centro é isso aqui. A minha maneira de viver, de pensar e de agir. Eu tenho meu dia a dia a ser conduzido, mas a minha base está aqui. Qualquer um que fala do contrário vai ter que me provar na Bíblia. E é isso que eu faço todos os dias da minha vida. O comodismo da nossa vida diz que as coisas que nós fazemos é o inimigo que está fazendo para nós. E tem muitas coisas que nós buscamos, nós exaltamos Deus, e isto não é errado. Mas a própria Bíblia diz que aquele que faz as coisas certas, aquele que planta certo, aquele que vai colher certo, Deus nunca vai dar algo de errado para ele. Porque você plantou, você vai colher. Isso é a lei da semeadura. E é bem claro com relação a isso. Muitas das vezes o ser humano está fazendo as coisas erradas, e ele fala que é o inimigo, e o inimigo está lá de boa falando, não sou eu. Ele vai até Deus, como está relatado em Jó, e fala assim: Deus, eu não fiz isso aí com ele não, hein? É ele que está fazendo. Por quê? Nunca se esqueça, o homem tem a sua proporção de malignidade. O homem tem o mal já dentro dele, na minha e na tua vida. Nem tudo que nós passamos é ação do inimigo. Nem tudo que nós passamos é ação do mundo. Nós temos que tomar cuidado que o inimigo nos tenta, nos engana e nos acusa. E até vezes, em algumas situações, faz também mentir, que é um tributo exclusivo, os 4 atributos exclusivos do diabo. Mas nós temos que vigiar para que não entre em tentação, não seja enganado,
não mintamos em hipótese alguma, e quando ele estiver de frente com Deus, ele não pode nos acusar, como ele fez com Jó. E Deus lá deu toda a permissão para ele. Sobre salvação e condenação, e eu já falei isso aqui, é o meu checkmate com relação a isso. As pessoas hoje em dia falam, as pessoas que pecam vão para o inferno, e eu já falei isso aqui e vou voltar a falar. Não. No inferno todo mundo já está, e o mundo já está condenado, ele vai destruir tudo. Está escrito na Bíblia. O mundo vai de mal a pior, e a tendência de piorar, e vai continuar piorando. Não tem como fugir disso. O que faz a gente se resguardar é sabermos que ele venceu o mundo, ele venceu o diabo, ele venceu tudo por nós, e nós temos que estar nele. Se Cristo está comigo, eu vou ter medo de alguma coisa? Como foi falado aqui, morrer é ganho. Eu vou encontrar com ele. A pessoa peca, vai para o inferno? Não, não vai para o inferno. Condenado todos nós já estamos, como eu já falei. A pessoa já está no inferno, continua pecando, e isso desagradando a Deus, proporcionando a ira de Deus sobre a vida dela, e ela está achando que está certo. Muitas das vezes eu escuto na onde eu trabalho que Deus é amor. E eu acho ridículo isso, o ser humano não buscar entender a palavra de Deus. A pessoa já está no inferno, e por nós termos abrido nosso coração, rendido para Cristo, o Espírito Santo passa a ser morada de nós, e nós passamos a ser templo do Espírito Santo, e passamos a refletir a luz que Cristo está na nossa vida, e essa luz vai, por onde a gente passar, incomodar um por um, porque nós somos diferentes que eles. E quando nós passarmos em todos os lugares e falando de Cristo, exaltando Cristo, falando de Deus, falando do Espírito Santo, e isso incomodando as pessoas, nós temos que continuar nossa jornada. Nós temos que continuar a fazer pelo reino, porque o ID é uma obrigação de Cristo na nossa vida. Nós somos obrigados a aceitar Cristo, render-se a Cristo, mas manter-se firme com Cristo. Como eu falei, com Cristo e em Cristo. A palavra com Cristo e em Cristo é o senhorio dele na minha vida e a salvação dele na minha vida. Então eu me rendo, não quero fazer minha vontade, faço a vontade dele, porque eu sei que ele é o meu Senhor e consumador de toda a glória, e eu já estou morando no céu, só falta a carne ser morta, porque ele mesmo diz, já estão comigo. Se já estamos com ele, por que não desfrutamos disto aqui na nossa vida? É isso que eu quero falar para vocês. As pessoas que vivem na salvação devem ter uma crença, uma fé, uma busca genuína e continuar isso, exaltando no mundo inteiro, por onde a gente passar. E por onde eu passar, eu não vou deixar de falar de Cristo Jesus. Eu não vou deixar de exaltar o nome dele. Eu tenho que falar muito dele, pouco de mim e nada dos outros. Nada dos outros. Eu só quero dar uma finalidade com relação, um checkmate com relação a uma coisa que eu não gosto de falar sobre testemunho. Eu não gosto de... É ele que vai falar o tempo certo para me testemunhar. Eu tenho quase 6 anos de conversão e eu já tentei fazer isso. Não porque as coisas do mundo é melhor, não porque eu já vivi as coisas do mundo, não porque, eu quero voltar para o mundo, não. Mas eu já cheguei em casa, liguei ao Netflix e falei assim, hoje eu não quero fazer mais nada. Hoje eu quero ver filme, hoje eu não quero orar, não quero nada. Estou quebrado, estou cansado, não quero fazer nada. Eu já tentei, eu posso falar de mim, eu não consigo. Começa a passar 30 minutos de filme, começa a ver aquelas coisas na minha mente, não a palavra dele, não, eu tenho que estudar, não, e o Espírito Santo só batendo na minha cara e vai
tem coisa para me continuar estudando, tem coisa para me continuar para finalizar os estudos que eu estou fazendo. Eu tenho que continuar minha caminhada com Cristo Jesus. Eu já tentei, eu não consigo. Quem tem Cristo não consegue voltar, não consegue retroceder, só consegue ir para frente. É isso que eu quero mostrar para vocês. Quem tem Cristo não consegue falar assim: eu não consigo ficar sem um dia ler um versículo na Bíblia, eu não consigo ficar um dia sem falar o nome dele, eu não consigo ficar um dia sem testemunhar ele na minha vida. E é isso que temos que entrar no nosso DNA pecaminoso, entrar o DNA da salvação de Cristo na minha e na sua vida, para não deixar de falar do nome dele. Onde quer que nós pisamos, temos que exaltar o nome dele, em nome do Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade, amém. Graças a Deus. Irmãos, querem receber essa palavra? Amém. Graças a Deus, Deus continue abençoando o diácono Jean.